Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista, esse podcast que eu criei para dar voz aos especialistas que de alguma forma possam contribuir com o seu conhecimento para toda essa comunidade que me segue. Meu nome é Fabiola Simas, para quem não me conhece, eu sou mentora de negócios através de uma metodologia que eu criei para marcas pessoais chamada Ser Negócio. Então, através dessa metodologia, a gente faz um estudo de alavancagem de marca e, paralelo a isso, eu abri a agência Ser Negócio, que ajuda a executar esse estudo de projetos que a gente faz. E eu tô muito feliz que hoje eu chamei uma cliente minha, nós estamos há pouco tempo na casa, mas eu tô super impressionada, assim, com a coragem dessa mulher e com o conhecimento que ela tem sobre tricologia. Vocês vão conhecer a Carol. Carol, se apresenta, seja muito bem-vinda e obrigada por topar esse convite. Oi, Fabiola, que bom que você me chamou, sou muito grata pelo convite, obrigado por hoje. Eu me chamo Carol, eu trabalho hoje com transplante capilar, transplante de cabelo, barba e sobrancelha também. Eu sou especialista em tricologia, como você já falou. É, tricologista, né? Isso é super novo, né, Carol? Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo tem a tricologia, mas que a gente está dando importância para a tricologia, para a autoestima do cabelo, é pouco tempo mesmo. Que eu venho escutado é de 5 anos pra cá, é de 6 anos pra cá. Antes nunca se falava de terapia capilar para crescer mais cabelo. Não, só se colocava química no cabelo, pelo menos pra Isso, mulher, né, porque aqui a gente vai falar mais com os homens, que é o transplante propriamente dito, né. E é Mas muito comum a gente, como mulher, cuidar muito da haste, do fio do cabelo. Mas pensando em caso de transplante capilar, a gente precisa tratar muito o couro cabeludo. exato. Então, para tratar o couro cabeludo, não é o mesmo tratamento que a gente faz em salão de beleza. Por isso entra a tricologia. Exato. Então, e aí eu queria eu gosto de como o nome da minha metodologia é Ser Negócio, né, que inspira empreendedores, fala com esses profissionais que, liberais, que trabalham com sua prestação de serviço, e a Capilari é uma consequência da tua prestação de serviço, e aliás, esse é o diferencial que a gente tem aqui na marca, né, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua jornada profissional. Pode contar a tua formação inicial, até você Uhum. se apaixonar aí pela tricologia. Perfeito. Então, eu sou enfermeira, eu me formei em enfermagem, na Estadual em Guarapuava, no Paraná. Aí depois eu fiz especialização, fiz uma residência em gestão, na gestão da enfermagem mesmo. Aí fiz diversas pós-graduações depois disso. Entrei para docência na mesma faculdade que eu me formei, virei professora. Bem na época da pandemia, nós prestávamos atendimento para a comunidade, a gente vacinou muitas pessoas nesse Ah, tempo. que legal. Foi na época da Covid ali, então eu, os alunos, os professores, a gente atuou na frente mesmo, na linha de frente com os alunos. E Foi depois um momento disso bem estranho, né, pra quem estava na área da saúde, né. Eu foi, conheci muita gente que, era apaixonado pela saúde e desapaixonou por causa da pandemia. foi bem difícil mesmo, sabe. Caiu muito cabelo da população nesse Verdade. momento, hoje a gente vê isso, o reflexo disso, como teve queda de cabelo, como os jovens dessa época da pandemia para cá foram afetados com a calvície também, muito Verdade. mais do que Uhum. isso. Mas voltando para minha história, depois a gente mudou para Balneário Camboriú, isso tem uns 4 anos mais ou menos, e aí eu entrei para uma equipe de transplante capilar, para conhecer, para fazer treinamento e acabei gostando muito da área. Trabalhei bastante tempo como um membro da equipe, eu fazia parte dos transplantes capilares. A equipe é formado por médicos, enfermeiros, biomédicos, enfim, é uma equipe multidisciplinar. É bastante gente, né, eu vi Eh semana passada. É, E fica aí umas 5 pessoas na sala de cirurgia, mais ou menos. certo. E então eu fiz parte dessa equipe por um bom tempo. Operei aqui em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Florianópolis, e ia para as outras cidades também para prestar o serviço. Então eu era uma prestadora de serviço na área do transplante capilar. Que legal. E aí, com o tempo, eu fui observando que eu queria mudar algumas coisas. Tinha algumas coisas me incomodavam, algumas coisas eu achava que eu precisava de mais conhecimento também na área. Os pacientes vinham tirar algumas dúvidas e eu não sabia muito do pós, então eu senti que estava faltando mais. E aí que eu procurei a pós-graduação e fui estudar mais sobre o transplante, sobre a tricologia, enfim.
Que legal. E aí, nessa de estudar mais e me especializar mais, e a gente resolveu abrir a nossa empresa, que é a Capilari hoje. Porque tu me falou que daí já começou a convencer todos os amiguinhos. Calvo! Vamos contar essa história Foi. melhor, né? Então, a gente começou com os Tu amigos. te apaixonou por botar cabelo Isso. nos homens, né? E aí, eu comecei a divulgar um pouco desse trabalho no Instagram, e aí os meus amigos calvos já se identificaram. Uhum. E aí começaram a se interessar também. E vinham eles todos do Paraná pra cá pra fazer o transplante. Aham. Então eu acabei virando referência pra eles. Comecei Aham. com essa roda de amigos. Aí um amigo gostou, indica pro outro, aí o outro amigo fala: "Não, vou ver como que ficou. Se ficar bom, eu vou também". Aí alguns meses depois ele via que ficava bom, vinha outro amigo também. Daí, nessa época, tu fez dos amigos nas outras equipes como membro das outras equipes. Até que tu falou, não, peraí, se tem tanta gente me procurando, me vendo como referência, É, e nesse tempo eu fui estudando também, né? bacana. Fui entendendo tudo que eu precisava para conseguir abrir a minha empresa e ter conhecimento sólido na área para conseguir dar suporte para tudo isso. Porque hoje eu vejo que não é só o transplante que é muito importante, mas todos os cuidados que vêm depois do transplante. Então, hoje, o forte da nossa empresa é ter um acompanhamento muito eficaz no pós-transplante capilar também. Muito próximo e humanizado, né? Muito individualizado, além de humanizado. Uhum. Que legal. Vamos explicar então um pouquinho para o povo, que tem muita gente cabeluda aqui que não sabe o que é transplante. Vamos explicar o que é transplante capilar e o que diferencia o transplante capilar de um implante. Perfeito. As pessoas sempre falam implante ou transplante. Às vezes elas vêm perguntar: ai, você faz implante? Eu não faço implante, eu faço transplante capilar. Mas a diferença principal dos dois: o transplante capilar é um procedimento cirúrgico. A gente vai fazer a remoção dos folículos dos cabelos da própria pessoa para cobrir as áreas calvas. O implante capilar são fios sintéticos, são fios vindo de fora. Precisam de manutenção, de costura, de cola, precisa remover a cada certo período. O transplante não, vai crescer como se fosse o seu cabelo, porque é o seu cabelo, e só precisa dos cuidados normais que um pós-cirúrgico precisa ter. Muito bem, então o grande diferencial aí é que quando a gente tá falando de transplante, a gente tá falando de todo um centro cirúrgico, de uma equipe médica realmente, Perfeito. que vai estar cortando esses fiozinhos e implantando Isso. eles novamente. O transplante capilar é um procedimento minimamente invasivo, mas é um procedimento cirúrgico. Precisa de uma equipe cirúrgica, precisa de médicos, de enfermeiros, precisa de um centro cirúrgico especializado, medicamentos, enfim, várias coisas que envolvem um centro cirúrgico. E outro diferencial que eu tô vendo aqui é que, pelo visto, o implante eu tenho que fazer com frequência, porque se eu tô amarrando meus fios, o fio caiu, né? O implante capilar nada mais é do que a prótese, ou a peruca, como chamavam antes. Então, o implante é a prótese, que você tira e coloca, passa cola, precisa ir lá no salão para fazer manutenção. Muitos dos nossos pacientes eram pessoas que faziam uso do implante, por muito tempo eles usaram o implante e eles mesmos aprendem a fazer a manutenção dessa peruca, dessa prótese. Uhum. E isso gera um sentimento, uma frustração grande para eles ao longo do tempo, porque deixa de ser natural. É desconfortável, Exato, né? é Ficar colocando, desconfortável. tirando, Você sabe né? que não é você que tá ali na frente do espelho, né? Que a Exato. tua prótese muda. Então, Exato. isso causa um desconforto grande para eles. E sem contar todo o incômodo de que tem de cuidar, de botar, de tirar, que é diferente do que é o próprio cabelo, né? Exatamente. Não tem nem comparação com a naturalidade que o transplante capilar proporciona. Que bacana. Então, basicamente, o transplante capilar veio para curar a calvície? Curar a calvície é uma palavra bem forte, porque Então. calvície não tem cura. Eu falo sempre isso para os nossos pacientes. A calvície não tem cura, a calvície tem tratamento. O transplante capilar é um procedimento definitivo, sim, porque na teoria a gente tira os folículos de uma área que é saudável para implantar na área calva, porém, a gente precisa manter alguns cuidados, precisa de manutenção. É como se fosse a gente tirando uma plantinha de um vaso, mudando essa muda para um outro vasinho. A gente precisa deixar aquele terreninho fértil, precisa ter alguns cuidados com a plantinha nova que está ali. Então, de qualquer forma, a gente precisa cuidar do cabelo novo. Então, para sempre, a gente vai ter que dar algum tipo de cuidado. Ai, vai ter que tomar medicamento para sempre?
Depende, cada caso a gente precisa avaliar de uma forma diferente. Cada Uhum. paciente é único. Nós não passamos protocolos iguais para todos os pacientes. Cada paciente é individualizado, então a gente precisa examinar cada um de forma individual. Perfeito. Inclusive, tu já falou, foi por isso que tu resolveu partir para esse negócio, né? Para Exatamente. para fazer de uma maneira mais personalizada. Ô, Carol, e tu falando assim que transplante vai tirar o folículo, isso dói? A primeira coisa que me imagino Não. mexer na minha cabeça dói. Você sabe que os pacientes perguntam muito isso. Aham. Quando eu falo para eles: "Olha, não dói, tem anestesia local", eles ficam um pouco desconfiados, porque eu não ia falar mal do procedimento. Certo. Mas depois que passa tudo, eu volto a perguntar para eles: "E aí, sentiu dor? Como que foi depois a recuperação também?". Todos eles, dificilmente os que reclamam têm alguma queixa de dor, Uhum. porque durante o procedimento tem anestesia local, não é anestesia geral que precisa de oxigênio, precisa ser entubado e toda aquela coisa que pode complicar, não. É anestesia local e uma sedação via oral. Para quê? Uhum. Para o paciente dormir durante todo o procedimento. E isso se torna muito mais confortável para eles, porque é um procedimento longo, em torno de 6 a 8 Isso que eu horas. ia te perguntar, quanto tempo que demora, mais ou É menos? em torno de 6 a 8 horas, mais ou menos, de procedimento. Então, é um procedimento longo, é cansativo. E aí, a anestesia local ajuda a aliviar a dor, não tem dor. E depois, na recuperação, dificilmente ter algum desconforto com dor. Uhum. Eles se queixam mais de um desconforto na posição para dormir. Você tem que ter cuidado para você não arrancar os teus folículos recém-implantados. Mas dor mesmo, muito difícil. Ah, então também a recuperação é muito tranquila, é basicamente cuidar a posição para dormir. E Exatamente, e mais ainda na primeira semana, os primeiros 72 horas ali que precisa ter um cuidado maior. Passou essa primeira semana, vida que segue. tranquilo. E se eu fizer um transplante capilar, quantos dias eu tenho que ficar sem trabalhar? Depende, você trabalha com o quê? Eu trabalho na frente do computador, né, Pode trabalhar já no outro entrevistando dia. pessoas, né. Pode trabalhar no outro dia que não tem problema. A Perfeito. gente pede que faça repouso no dia do procedimento e no segundo dia. Por conta de risco de sangramento e por passar por um processo cirúrgico, ter tomado medicamentos também para dormir, esse tipo de cuidado. Agora, se você trabalha fazendo atividade física, fazendo algum tipo de esforço ou fica exposto ao sol, a Uhum. gente pede que fique pelo menos uma semana ali, de repouso, tendo algum cuidado maior para depois voltar a trabalhar. Mas geralmente, terceiro, quarto dia, as pessoas já estão na ativa de novo. Então, para os empreendedores, empresários que trabalham normalmente dentro de um escritório, se fizer o procedimento na quinta, na segunda pode ir para a vida normal, Pode né, fazer ou na fazer na sexta. sexta-feira, descansa sábado e domingo, que já descansaria normalmente em casa. Segunda-feira, volta para o escritório. Perfeito. Bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Me explica um pouquinho que vocês têm essa técnica FUE, como é que fala isso? É a técnica FUE mesmo. Certo. Significa extração de unidades foliculares. A gente faz a retirada de folículo por folículo da região doadora. O folículo, ele é a raiz do nosso cabelo. Uhum. Então, um folículo pode ter 1 fio, 2 fios, até 7 fios de cabelo, mais ou menos. Depende de cada pessoa. Então, na cirurgia, a gente tira folículo por folículo. Sei lá, em torno de 4.000, 5.000, 6.000 folículos por cirurgia. Vai depender muito da calvície de cada um. Uhum. E esse procedimento, o FUE, ele não deixa cicatrizes lineares, como deixava a FUT antigamente. Antigamente se usava esse transplante que tirava uma linha, uma faixa de cabelo. Você pode ver que alguns homens têm uma cicatriz linear na cabeça. Hoje em dia a gente não faz mais esse procedimento, faz só a extração de um por um que não deixa cicatriz. Então extrai um por um e implanta um por um. Um por um, é feito um por um. Extrai É um por um. extremamente artesanal, né, se tu for pensar, é manual Muito, isso, né. muito. Extrai um por um, separa um por um, porque eu preciso saber quais são os folículos que têm 1 fio, que têm 2 fios, que são os folículos com mais densidade. A gente vai contar um por um, então no final do procedimento eu passo para o paciente o número. Olha, nós extraímos 4.382 folículos. E isso dá uma média de 12.000 fios de cabelo. Nossa, É bastante coisa.
É um procedimento bem grande mesmo, por isso que demora tanto. Aham. E aí, depois que a gente separa e conta um por um, faz furinho por furinho lá na região calva e depois implanta na pinça um por um. É um trabalho extremamente minucioso, mas é o que proporciona o resultado mais natural possível. Que bacana. Você comentou também que dá uma olhada na direção dos fios, né? Eu nunca parei pra pensar. Meu cabelo, quando eu penteio, ele já cai assim. Cada parte da nossa cabeça tem um direcionamento do fio. Então, a gente precisa seguir o direcionamento natural de cada cabeça, de cada um. E aí eu cuido também com qual fio eu vou implantar onde. Exatamente. Vou dar um exemplo. Nas primeiras linhas, que a gente chama de hairline, que é essas primeiras linhas aqui da testa, se você observar no espelho, você vai ver que os seus fiozinhos são fiozinhos mais finos nessa primeira linha. Então, eu tenho que tomar cuidado para botar um folículo que tenha um fiozinho de cabelo só. Porque se eu coloco o folículo que nasce 5 fios de cabelo, nesse único buraquinho, vai parecer cabelo de boneca. Sabe o cabelo de Uhum, boneca? Que um uhum, buraquinho sai aquele tufo de uhum, cabelo? uhum. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Há alguns pacientes, até foi o caso, eu conto abertamente, porque ele fala também do procedimento dele. A gente fez o procedimento do Super Douglas, que é o super-homem aqui da Aham. região, né? E no transplante dele, ele não tinha folículos com um fio de cabelo. Ele tinha um cabelo muito grosso, muito denso, muito volumoso e não tinha. Então a gente tem que fazer um procedimento especial, que é lapidar o folículo, que aí no lugar de ter aquele folículo que tem 3 ou 5 fiozinhos, a gente tem que cortar para separar um por um, deixar um fiozinho só para nascer ali daquela região. Nossa, demorou bem mais daí. É um procedimento que exige mais cuidado ainda. Que bacana, é bem interessante. Só que me parece super assertivo. Se eu sempre fui careca, me faz muito sentido eu fazer uma cirurgia dessa, né, pra mudar. Eu acho que até já me lembro de uma pergunta. Homem é muito receoso com cuidar da aparência, né? Muito. Isso seria uma cirurgia estética ou tu acredita que é uma cirurgia de saúde? Explica pra gente. O transplante capilar, apesar de ele ser um procedimento estético, ele vai além da estética, porque o homem que tem o problema da calvície, isso afeta a autoestima, a autoconfiança e também a saúde emocional. Então, é além de estética o transplante capilar. É, a gente até comentou, né, que a gente quando conhece um calvo, ele começa: "Ah, é das mulheres que eles gostam mais", ele se acostuma com as desculpinha, Dos né. calvos que elas É, gostam dos mais? calvos que elas Não. gostam mais, né, não tem essa frase, né. E aí eles vão se acostumando com as desculpinha, vão se acostumando com as brincadeiras, E né. eles vão mascarando algumas coisas. Eu falo que é um processo que afeta de forma silenciosa, porque ao longo dos anos eles vão usando mais o boné, vão tentando cobrir a entrada com uma forma de pentear o cabelo diferente. Já vai lá no barbeiro e já pede para o barbeiro cortar de alguma forma que esconda aquela falha que está ali. Então isso vai afetando ele de uma forma silenciosa e que muitas vezes ele tem dificuldade de falar isso. Quando os pacientes vêm para o dia do transplante capilar, eu preencho uma ficha e pergunto para eles, para todos eu pergunto: a calvície afeta a tua autoestima? Todos eles pensam, ficam bem quietinhos, eles dão uma engolida para daí falar que sim. Eu sei que afeta, porque senão ele não estava ali, né, 99% das vezes. Mas eles têm dificuldade em aceitar isso e Isso. expor isso também. Teve um paciente nosso, veio do Paraná, inclusive, ele começou a ficar calvo, menino jovem, menos de 30 anos, e ele excluiu o Instagram dele. Ele parou de tirar foto, ele não postava mais, excluiu o Instagram. E quando ele finalmente pagou o transplante capilar dele, ele reativou o Instagram. Aí hoje ele posta foto dele cabeludo, que já tá com cabelo lindo, já tem mais de 1 ano. E então isso faz parte da saúde emocional do homem também, não é só estética. Certamente, né, hoje a gente tá na era da imagem e não é só mulher que tá na era da imagem. Uma coisa que eu achei curioso, que você falou que normalmente os teus pacientes já são muito cuidadosos com seu corpo, né. Então Se eles não são cuidadosos, eles tendem a cuidar mais depois do transplante capilar.
Eu vejo muitos pacientes que fazem transplante capilar que depois eles fazem algum botox, eles cuidam dos dentes, eles entram para academia. Então, isso abre portas para o autocuidado. Isso é muito importante. É porque pra mulher a gente fala muito de autocuidado. Eu sou mulher, né? Então eu ouço muito falar de autoestima, autocuidado. A gente fala muito disso, porque a mulher tem uma busca incessante pela estética, né? E a mulher também é acostumada a fazer prevenção e promoção da saúde, desde Isso. sempre, diferente do Exato. homem. Diferente do homem, né? O homem não fala tanto disso. Então, por isso que eu acho legal a gente desmistificar isso, porque para muitos homens pode olhar assim, ah, isso aí é tabu. Não, me incomoda, mas não me incomoda tanto, né? É, E tem solução, tem tem, uma exatamente. solução, né? Apesar deles não querer muito entregar o jogo que isso afeta, a gente sabe que no fundo tá afetando. É. Ô, Carol, e tu falou uma coisa interessante falando de cabelo, de como eles. Se o meu fio meu fio de cabelo é extremamente fininho, eu consigo fazer transplante capilar? Consegue sim, mas a gente precisa diferenciar o que você quer dizer com cabelo fino. Ah, eu sou mulher, tenho um cabelo ralo, queria deixar ele mais grosso, mais volumoso. Dificilmente isso vai acontecer, porque eu vou tirar o seu cabelo para colocar na região calva. Então eu preciso ter uma região calva para preencher ali. Então, é difícil que eu vou conseguir deixar esse seu cabelo mais grosso. Isso não vai acontecer. A tua genética é um cabelo mais fino e a genética prevalece muitas vezes. A gente Uhum, consegue melhorar um pouco a qualidade dessa haste, uhum, mas não que você vai ter aquele cabelo lindo, volumoso, imenso. Não vai. Não uhum. é isso que acontece. Agora, diferente de um paciente que tem uma entrada para cobrir, por exemplo, uma coroa, alguma área de rarifação e tem um cabelo fino. Cabelo fino é um folículo com um fio, com dois fiozinhos mais finos. A gente consegue fazer a retirada desse fio e cobrir a região calva. Perfeito. Então, depende muito de como é o fio de cabelo, mas todos os fios podem ser transplantados. Só que o resultado que a pessoa acha que pode ter eu queria um cabelo mais volumoso, se não é o natural dela, não vai acontecer. Exatamente. A gente pode tratar e melhorar alguns aspectos, mas nunca vai ser aquele cabelão imenso, bem cheio, volumoso. Perfeito. Ô, Carol, e quem tá ouvindo a gente aqui, que tá entendendo o que é o transplante capilar e quer entender um pouquinho mais de como funciona a capilare, conta pra gente quais são os diferenciais de fazer o transplante na capilare. Tu que conheceu várias empresas, né? Vamos lá. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é uma equipe de médicos, biomédicos, enfermeiros. É uma equipe selecionada a dedo. Uhum, Muito do pessoal que está lá é um pessoal que eu já trabalhei por bastante tempo, então eu conheço muito bem o trabalho de cada um, confio de olhos fechados. O pessoal tem uma experiência na área já vasta, trabalha com isso há muito tempo. Então, ter uma equipe boa é um diferencial imenso para o resultado do transplante capilar. Hoje nós trabalhamos com um centro cirúrgico de primeira, a gente tem uma estrutura como se fosse uma estrutura de UTI lá dentro do nosso centro cirúrgico. Então, qualquer tipo de intercorrência que possa vir a acontecer, graças a Deus nunca aconteceu, mas alguma coisa que possa vir a acontecer, a gente está amparado lá, a gente tem material e tem suporte para socorro. uhum. Eh, Nosso pós-transplante é o que eu faço, assim, com muito cuidado e eu mesma me dedico muito a dar essa atenção no pós-transplante, porque eu sempre falo para eles que não adianta só a nossa equipe fazer um trabalho de primeira, uma cirurgia super densa, volumosa, bonita, se você lá na sua casa não souber cuidar. Uhum. Então eu passo alguns materiais para eles de suporte, mas da mesma forma eu fico lá todos os dias incomodando eles, mandando mensagem, perguntando se está dando tudo certo, se dormiu bem, se tomou medicamento. Eu fico o tempo inteiro cuidando deles para que dê tudo certo nessa segunda fase também, que é a fase dos cuidados pós-procedimento. Eu acho interessante isso, porque você falou que pós o procedimento, para começar a crescer o cabelo, tem um tempo, né? Isso. Conta E pra isso gente é uma isso. coisa que assusta um pouco eles também. Por quê? Essas primeiras hastes, esses primeiros fiozinhos que a gente implanta, eles tendem a cair aí por 4 semanas, 6 semanas mais ou menos. Às vezes eles ficam assustados, eles pensam: meu, perdi o meu transplante, gastei dinheiro, tá caindo tudo, e agora? Os nossos pacientes já estão mais habituados, porque eu costumo falar tudo isso antes, então eles já estão esperando que aconteça isso, mas de qualquer forma ainda dá aquele nervoso.
Passando essa etapa, o folículo, esse cabelinho novo, ele passa por uma fase de repouso. Então, ele fica alguns meses sem crescer muito, cresce um e não cresce o outro, fica um cabelo ralo, um cabelo fino, fica estranho. Para depois do segundo, terceiro mês, mais ou menos, começar a crescer. No quarto mês já tá com um cabelinho bonito. No sexto mês já tem uma virada de chave e já tem um cabelo mais volumoso. Mas lembrando que o resultado final do transplante é de 12 a 18 meses. Tem que ter paciência para ver um cabelo bonito aí. Que bacana. E acho interessante a gente citar que nós estamos aí com 1 ano de Capilari já, né? 1 ano já da empresa. Estamos de aniversário. Temos que assoprar velhinha. Já foram quase 40 transplantes nesse 1 ano? Foram uma média de 40 a 50 transplantes que foram nesse primeiro ano. Que para mim, para uma empresa nova, tá de bom tamanho. Só vamos aumentar aí esses números. Ô, Quero, eu queria que tu contasse um pouquinho dos mitos. Se eu usar muito boné, vai cair meu cabelo? Ah, já me perguntaram muito do boné. Então, Ah. a calvície, ela não vem, na maioria das vezes, né? Não posso generalizar, mas não é de fora para dentro. A calvície é de dentro para fora. Então, não é o uso do boné que vai causar a calvície. Não é o uso do boné que causa a calvície. Geralmente é genética, questões hormonais que causam a calvície. E essa é uma das questões que eles sempre me trazem. Ai, eu usei boné por muito tempo, acho que foi isso que caiu o meu cabelo. Aham. E eu acho que não foi isso, mas... Entendi. E aí, agora você falou questões hormonais, isso me lembra. Tem um hormônio que te ajuda a cair cabelo, que às vezes a pessoa nem percebe que tá caindo, né? Eu tô falando isso porque eu acompanhei ali o último transplante, e aí foi muito pra mim chocante quando rasparam a cabeça, ver sim. a quantidade de área que dava pra ver que o cabelo era muito mais fraco naquela área. Exato. Co- É a Explica um ação pouco. do DHT, da dihidrotestosterona. O DHT que faz cair o cabelo da região da frontal, scalp médio e da coroa. Por isso que quando a gente raspou o cabelo, a gente conseguiu ver bem a linha divisória onde age o DHT e onde nós temos os folículos saudáveis. Então, da região da nuca e do lado da orelha, o DHT não age ali. Então, esses são os folículos saudáveis que a gente faz a extração para daí fazer a implantação na área calva. O que me chamou a atenção ali naquela situação é que quando o paciente chegou, para mim era 2 entradinhas que ele tinha, né? E aí deu para ver bem que realmente existe essa, não sei se dá para chamar de doença, mas existe essa situação genética ali e que ele não fugia de não ter cabelo numa grande região, né? Só que só raspando mesmo para conseguir visualizar. Exato. E aí a gente consegue ver melhor como que tá ali o cabelinho dessa região afetada pelo DHT. Eu falo só raspando leiga, né? Porque a gente consegue ver também É. no tricoscópio, consegue ver o afinamento do fio, miniaturização do folículo, né? Então a gente consegue ver também, a gente já tinha visto no caso dele, você que não tinha visto ainda. Lógico. Mas a gente consegue melhorar muita coisa ainda desse cabelo com o tratamento. Claro que aquela região calva que já estava lisinha, que já tinha perdido o folículo, aquela região só melhora com o transplante capilar. Mas muitas regiões que a gente observou ali quando raspou o cabelo, muita coisa ali ainda melhora com o tratamento. Uhum. Então, agora, depois do transplante, além dele ter os cuidados com o cabelo transplantado, a gente vai cuidar do cabelo dele também. Então, Conta são um os... pouco disso. Uma vez por mês ele tem que fazer um tratamento específico. Depende de cada caso, né, Fabíola? Mas geralmente a gente pede para que uma vez por mês ele faça as aplicações de vitaminas, minerais, fatores de crescimento ali no cabelinho novo recém-implantado. E ao mesmo tempo a gente passa alguns manipulados para ele ir tratando o cabelo dele que já está ali para ajudar a dar volume, densidade e não ter a queda também. Entendi. Então, ali, aquele cabelo mais tratado ainda não vai nem agir tanto aquele hormônio como iria agir se Isso. vocês não tratassem. Exatamente, a gente vai dar vai inibir a ação do DHT ali naquele cabelinho novo. Então, aquele cabelinho que estava indo embora, que estava ficando fininho, pequenininho, ele vai voltar a viver, vai voltar a encorpar, vai ficar um cabelo bonito de novo. Perfeito. E outra coisa que me chamou a atenção nesse paciente é que ele falou: eu tô já fazendo meu transplante porque desde criança eu vejo meu pai careca. Então, acho que essa é uma dúvida, né? Se meu pai é careca, eu vou ser careca também?
Você pode ser se você não cuidar e não tratar. A probabilidade de você calvo, tendo família, tendo na genética a calvície, é muito grande. E hoje a gente sabe que a calvície não vem só de um lado da família, pode vir tanto do pai quanto da mãe. Então, a probabilidade de você ser calvo, tendo os pais calvos, é muito grande. Mas aí você pode tratar. Antes de você vir para o transplante capilar, é interessante que você faça o tratamento. Tenta tratar antes do procedimento, antes de perder tanto cabelo. Não Uhum, espera chegar a essa fase de precisar cirurgia. Dá para uhum. tratar antes. Legal. Acho que esse é um ponto também, né? Alguém que pode estar assistindo a gente pode pensar: será que já é o momento de eu fazer um transplante capilar? Como que eu posso saber disso? Fazendo avaliação. Na avaliação, a gente consegue entender como que tá a calvície. A gente faz a avaliação com tricoscópio, vê bem a raizinha lá do nosso cabelo, para entender como que tá avançado a calvície. Em alguns casos, vendo no tricoscópio, a gente entende que o tratamento vai melhorar a qualidade daquele fio. Em alguns casos, a gente vê que o folículo que estava ali já foi embora, já teve um processo cicatricial, e aí é só com transplante capilar mesmo para voltar a ter cabelo. Perfeito. Aliás, falando de avaliação, pode contar um pouquinho como funciona a tua avaliação? Posso, perfeito. A gente faz 2 formas de avaliação no momento. Para os pacientes que são de fora, a gente consegue fazer uma avaliação, de primeiro momento, uma avaliação online, tem uma conversa bem detalhada com eles sobre a calvície deles, há quanto tempo que está instalada essa calvície, se já fez algum tratamento, investiga bem sobre a calvície. A gente explica todo o procedimento e faz avaliação dependendo do grau de calvície de cada paciente, é um tipo de procedimento que será realizado. Quando o paciente tem a disponibilidade aqui da região, a gente traz ele para o consultório, faz uma tricoscopia, analisa o couro cabeludo, consegue conversar melhor e entender melhor o caso dele. Mas as 2 formas são formas que são certeiras para a gente saber se vai para o transplante ou se um tratamento já é suficiente. Pelo que tu tá me falando, isso demora. Às vezes, costuma demorar uma média de 1 hora, mais ou menos, essa avaliação, quando o Perfeito. paciente é presencial. Quando o paciente é no online, geralmente uns 30 minutos de avaliação é suficiente. Aí vai depender muito das dúvidas, o que eles trazem para nós. Geralmente quem nos procura são pacientes que já estudam sobre o procedimento há um tempo, já estão pesquisando sobre o transplante, já passaram por outras avaliações. Eu até gosto quando eles não pesquisaram e não passaram por avaliação antes, porque eu consigo explicar tudo detalhadamente, todos os detalhes, como que funciona do pré ao pós. Uhum, Então, eu gosto muito dessa explicação, eu acho muito importante para eles. bacana. Então, geralmente, de 30 minutos a 60 minutos, a gente consegue fazer uma avaliação boa. Perfeito. E tu cobra essa avaliação, Carol, hoje? Hoje, a avaliação não é cobrada, ainda. Ainda. Ainda não é cobrada. Tá. Mas se for uma avaliação para tratamento, que eu já sei que eu vou ter tratamento, eu sei que tem um valor, porque aí tu já começa um tratamento normalmente, é isso? Aí, a avaliação de tratamento é diferente, porque aí a gente já começa o tratamento no consultório mesmo. Então, aí a avaliação de tratamento tem um custo, ela é feita por uma tricologista da minha equipe, não é por mim. E aí a gente já começa o tratamento que precisa já dentro do consultório. Perfeito. Não vou perder meu tempo fazendo avaliação para depois chamar, começar o tratamento. Eu acho que isso é importante a gente comentar Isso. aqui, né. Uhum. Ô, Quero, e ainda falando de mitos, tem mais mitos sobre o que causa a calvície, além do que você escuta, além de tem alguma coisa que eu tomo, que eu como, que vai me deixar mais careca? Ai, Fabíola, deixa eu pensar. Basicamente tá querendo dizer que não tem, que é tudo o que dizem por aí, né. "Ah, eu malhar muito vai me deixar mais careca?" Provavelmente não, mas geralmente quem malha muito tende a usar alguns hormônios que favorecem a Boa, queda de cabelo. entendi. Aí sim, aí dependendo do que você tá usando, aí pode favorecer sim a queda. Tá, e tem grau de calvície que tu não faz transplante? Como é que funciona isso? Então, a calvície tem graus que vai de 1 até 7 graus, tá? Até o sétimo. Os primeiros graus ali da calvície, primeiro, segundo grau, geralmente melhora-se muito com o tratamento. Então, eu não indico de primeira opção o transplante capilar.
A gente precisa avaliar, né, para ver se tem a raizinha, se o folículo tá lá ainda, para ver se o tratamento funciona. Porque às vezes a gente tem uma entradinha, mas o folículo já cicatrizou, então não adianta eu gastar dinheiro e tratar ali que ele não vai voltar. Então, Uhum. por isso é importante a avaliação. Mas na maioria das vezes, esses primeiros 2 graus de calvície, um tratamento já é o suficiente. Assim como depois do 5º grau, o 5, o 6 e o 7º, muitas vezes é indicado o paciente fazer mais de um procedimento para que tenha um volume de cabelo bonito. Então, tem um paciente com grau 7 de calvície. O grau 7, tudo todo lisinho aqui, o frontal, o scalp médio e a coroa. Fica só o cabelo aqui da região lateral. Já deve ter visto vários homens dessa Vários, forma. já vi. Já me vem uns personagens de TV, né, quando você fala. Exato. Aham. Então, esse O seu paciente barriga, né, não é isso? isso aí. É. Esse paciente, não adianta ele querer pedir para cobrir toda a cabeça com um volume grande de cabelo em toda a cabeça, porque vai ser difícil essa cobertura num primeiro procedimento. Então, esse paciente a gente opta por uma opção, por uma região que incomoda mais ele. Como que a gente chama? A gente dá prioridade na região que mais atrapalha ele, que mais incomoda, e aí no restante a gente vai fazendo um degradê com um volume um pouco menor de folículo. Depois de cicatrizado bem, passado 1 ano do procedimento, a área doadora cicatrizou bem, os cabelinhos novos implantados já cresceram, eu consigo avaliar aonde tem a área calva ainda. Se ele tiver uma área doadora ainda boa, por quê a área doadora boa? Porque o cabelinho que eu tiro ali da região doadora é um cabelinho que não cresce mais. Então, eu não posso tirar tudo. Mas se ele ainda tiver uma área doadora boa, eu consigo fazer um segundo procedimento e dar mais volume para ele ainda. Então, novamente, só com uma avaliação pra saber. Somente com uma avaliação, exatamente. Mas você já me respondeu uma dúvida, que é: eu posso fazer um transplante capilar mais de uma vez? Pode fazer mais de uma vez, sim. Nós tentamos fazer com alta densidade aqui na clínica para que o paciente passe por apenas um procedimento e já dê tudo certo, já fique bem, já tenha um resultado mais natural possível. Então, a gente tenta fazer um volume maior de folículos pensando nisso também. Mas alguns casos, eles já vêm até nós, até a gente teve um paciente alguns meses atrás que já era o 3º transplante que ele estava fazendo. Foi o primeiro conosco, Uhum. mas já era o 3º que ele estava fazendo. Então, claro que cada caso é um caso. Não sei se foi usado poucos folículos nas cirurgias anteriores, não sei se ele teve algum tipo de rejeição, não sei se ele não cuidou direito, então não tem como a gente saber o que aconteceu no caso dele. Mas ele saiu bem satisfeito da cirurgia, falou que foi um volume grande, que nos outros procedimentos talvez não tivesse sido tanto, então ele tá com um resultado bem legal também. Ah, que bacana. Então, já Uhum. aconteceu de tu fazer um transplante com alguém que já havia feito. Já sim, É bastante experiência para 1 ano de e não foi transplante. só uma vez, foram várias vezes que aconteceu isso. Vários pacientes já nos procuraram já para um segundo procedimento. Bacana, que legal. Carol, eu acho que a gente respondeu bastante sobre o transplante capilar, como funciona a tua avaliação, por que que é importante, né, para o homem fazer esse transplante. Se você tivesse que deixar uma mensagem para esse homem que não sabe se faz, se não faz, o que que tu diria? Homens, se cuidem. A autoestima é super importante para todo mundo. Não pense que isso vai te deixar menos másculo, menos homem. Isso importa também. E tá tudo bem. Ser bonito, se sentir bem, se olhar no espelho e se ver bonito de novo, isso é muito importante para todo mundo. Eu acho que um grande medo desse homem é a naturalidade, né? Exato, mas é a vantagem da técnica FUE. Como a gente faz um desenho bem minucioso, de acordo com a naturalidade e proporção de cada homem, a gente tem um cuidado de deixar o mais natural possível. Então, a FUE proporciona ainda mais isso. Que bacana. É muito bom saber que existe essa solução. Eu fiquei muito feliz de te conhecer e ver o quanto tu é pioneira nessa área, né? Eu falei pra ti assim, Carol, isso é uma super responsabilidade, né? Uma coisa que a gente não falou é que dá pra fazer transplante de barba também, né? Tem muito homem que tem barba falhada e tá na moda usar barba, né? Agora eles querem a barba daquele cantor sertanejo que é bem volumosa, bem cheia, sabe? Então eles querem barbão agora, bem volumosa. Isso é possível também.
Lembrando que os folículos, os fiozinhos da barba são retirados da mesma região do transplante capilar. Então, são cabelos que a gente tira aqui de trás da cabeça para fazer a implantação na barba e na sobrancelha também. Essa é novidade pra mim, que eu ainda não sabia. Tá, Então, a sobrancelha vai crescer igual cresce o cabelo. Precisa ter cuidado, precisa cortar, precisa de alguma manutenção maior do que como se fosse só os pelinhos da sobrancelha. bacana. Ô, Carol, e eu posso fazer na mesma cirurgia o transplante da minha barba e do meu cabelo? Depende. Se não for um transplante muito grande da barba ou do cabelo, pode ser feito na mesma. O que não pode é a gente fazer 2 cirurgias grandes no mesmo procedimento, porque o folículo tem um limite de tempo que pode ficar extracorpóreo, a gente precisa cuidar desse tempo e também é muito cansativo para o paciente, para a equipe estar lá muitas horas, né? Uhum. São riscos cirúrgicos que vão aumentando com o passar do tempo. Perfeito. Mas é seguro. Posso fazer meu Super transplante? seguro, pode fazer seu Posso transplante. indicar pros OPA? Pode sim, para homens e para Pergunta, mulheres tem uma também. idade máxima que... Olha, não tem idade máxima se o paciente tiver saúde. Se não Uhum. tiver comorbidade, se tiver tudo bem, se o médico liberar, bora lá ficar cabeludo de novo, não tem hora. Tem Uhum. muitos vovôs com os cabelos bem branquinhos que fazem o transplante capilar e ficam lindões. Que eu lembro de um antes e depois que tem ali da Capilari, que é um senhor na foto ali, né? E ele não tem cabelo nenhum no primeiro. E esse que você viu era uma É. calvície grau 7, uma calvície mais elevada que tem, e depois parece todo aquele cabelinho branco bonitinho, né? Pois é. Então, Muda. até o cabelo branco pode ser implantado, então. Pode ser até o cabelo branco. O cabelo branco, ele dá um pouquinho mais de trabalho no procedimento. Então, pode ser que algumas clínicas tenham um valor diferenciado para quando é um paciente mais velho, por conta disso, também por ele dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é possível fazer e o resultado fica muito lindo. Adorei conversar contigo, Carol. Adorei. Eu tenho certeza que a gente tirou muita dúvida sobre o que é um transplante capilar, quando vale a pena fazer. Deixa teu contato aí pro pessoal que quiser indicar pro marido, né? Para as mulheres que querem pedir pro marido fazer, né? Lembrando que as mulheres também fazem transplante capilar. Mulher faz transplante de cabelo e sobrancelha também. Geralmente as entradinhas as mulheres gostam de cobrir também. Tá. Tá? Qual é o teu contato? Vamos lá, o Instagram é capilari.transplantes e o nosso WhatsApp, posso deixar? Pode, lógico. O nosso WhatsApp é 4799. Tudo certo. É que nós vamos mudar, né? Não, então corta. Tá tudo Depois você certo. corta. Corta essa parte que ali. É porque nós vamos mudar esse telefone. Tá, então aí tu já falou Capilari? Sim, pois é, mas aí agora eu repensei, por isso tu falou que era feminino? Porque daí a gente tá falando com homem? Podemos falar da... Sim, Tudo bem falar? claro. Tá. Fala assim, aproveitando que você... Kelly, corta essa parte. Vamos lá, eu vou te perguntar o Instagram de novo. Tá. Quero, então deixa aí a tua rede social, que eu sei que é tu mesmo que responde, acho que é importante a gente falar isso, né? Tu mesmo que responde o WhatsApp, tu mesmo que responde a tua rede social. Deixa a tua rede social para quem quiser fazer uma avaliação ou quiser indicar pro marido, né? Mulher que estiver escutando, ou a mulher que quiser fazer um transplante. Quer falar um pouquinho de como funciona para fazer transplante de mulher? Mesmo procedimento do homem. Muitas vezes a mulher não precisa raspar todo o cabelo, que é o que assusta, né? Mas em alguns casos precisa raspar também. Então, mulheres, a gente tá falando de transplante capilar para homens, porque hoje a Capilari fez transplantes principalmente em homens. Mas se você quiser fazer o seu transplante com a Carol, estamos à disposição, né, Carol? Estamos aí para fazer o cabelo da mulher também. Muito bem. E qual é o teu Instagram, Carol? Vamos lá, o nosso Instagram é capilari.transplantes. É importante falar que é o K mudo, né? É KPI, Camudo. Muito bem. Foi um prazer te receber. Muito obrigada Prazer por é essa meu. entrevista. Muito Eu- obrigada pelo convite. Eu quero agradecer também a Bela Dama Closet, a Camille e a Dani, que são as proprietárias ali da Bela Dama. Elas têm um e-commerce e também tem a loja física. Elas te atendem muito bem, com uma curadoria bem diferenciada. E o slogan da Bela Dama Closet é estilo não tem tamanho. Então, essa calça que eu tô usando aqui hoje é da Bela Dama, e elas me vestem, elas fazem questão de me encaminhar as roupas. E tem um voucher de desconto para quem assistir aqui e quiser comprar lá, que é o cupom da FAB. Então, você vai ter direito a 10% de desconto, inclusive nos lançamentos. Aproveita. Muito obrigada quem me assistiu até aqui.
e até a próxima.